Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, meus queridos filhos, herdeiros do patrimônio espiritual da comunidade católica Nova Aliança, é para vocês que eu dirijo esta nossa pregação do tema do primeiro encontro do nosso itinerário querigmático. Você está começando uma caminhada que não tem, o fim é o céu. Se você for fiel, se você mantiver seu passo, seu compromisso, você vai ter muitas e agradáveis surpresas de Deus. A sua vida não será mais a mesma. As coisas ao nosso redor podem continuar sendo as mesmas. Podem até piorar. Mas você vai ter a força da experiência que Deus vai conduzir, com que Deus vai conduzir a sua vida. Você vai sentir a mão de Deus sobre você e nada nos poderá abalar. Então hoje é dia 16 de fevereiro de 2023. É muito importante falarmos a data da gravação de cada vídeo, porque ela corresponde a uma situação histórica, a uma situação de igreja que nós estamos vivendo. Vamos então nos consagrar ao Espírito Santo. Eu só uso uma partezinha da consagração que eu compus e que, graças a Deus, a igreja aprovou, para que nós concentremos o pedido que nós fazemos ao Espírito Santo. Então me acompanhem nesta oração. Espírito Santo, inspirai-me sempre na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova, senão pelo vosso sopro de vida. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obedecer. Senhor, luz verdadeira e fonte da luz, concedei-nos perseverar na meditação da vossa palavra e viver iluminados pelo esplendor da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Como eu disse no começo, estamos no vídeo número 1. Há 15 dias atrás eu gravei o marco 0 do nosso itinerário, vídeo 0, que foi a abertura do nosso ano pastoral. Hoje, então, o tema, o assunto que nós vamos tratar é o fundamento mais profundo. Olha, eu falei fundamento mais profundo, é o piso sobre o qual nós vamos construir, encontro por encontro, levantar a casa de Deus em nós. Eu não sei qual é a sua situação de vida espiritual, de vida moral. Isso interessa muito pouco para mim e muito menos para Deus. Aquilo de que Deus precisa é da sua vontade, é do seu compromisso com tudo aquilo que
nós vamos indicando vez por vez. Então, o assunto desse primeiro encontro é mostrar que o ponto de partida de um itinerário querigmático como o nosso é a Sagrada Escritura, é a Bíblia, é a palavra escrita de Deus por mãos humanas para nós. Então, o mesmo Espírito Santo que inspirou os autores sagrados é aquele que agora age em mim, que estou exercendo a minha missão, a missão que Deus me confiou, de ensinar, de evangelizar, de motivar você para, passo a passo, com a Bíblia na mão e no coração e na inteligência, ir colocando e deixando que essa palavra de Deus vá penetrando os fatos, os acontecimentos. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos. Como disse a oração, que a perseverança na meditação da palavra de cada dia nos leve a viver iluminados. Mas iluminado pelo quê? O mundo está cheio de luzinhas falsas. E as pessoas ficam ligando o plugue, né, do seu abajur nessas energias, nessas luzes que só dão, gente, pepino. Essa oração das laudes dessa quinta-feira da segunda semana do tempo comum fala para vivermos iluminados pelo esplendor da verdade de Deus. Então, que eu seja clara, cheia do Espírito Santo, mas que você também. Eu rezei por isso, de manhã, enquanto preparava essa pregação, eu rezei pelos ouvintes. Não só você que vai me escutar e que está participando do nosso querigma online ou presencial nas nossas missões. Mas como este vídeo fica nas redes sociais da comunidade, eu peço encarecidamente, nós precisamos aumentar neste mês, nesses 30 dias, aumentar 100 pessoas inscritas nos nossos canais. Nós precisamos disso. Por quê? Não é para agradar as fontes onde nós postamos as nossas coisas. Não. É para que mais pessoas, ouvindo a pregação, ouvindo o que Deus quer falar para o coração de cada um, façam a sua experiência de Deus, se abram para o Deus vivo e verdadeiro. Que a palavra de Deus de cada dia se torne para nós o que ela é, palavra de Deus. Peço que você não tenha preconceito de me acompanhar neste caminho. Venha com todo o seu coração, ponha a sua inteligência para funcionar, né? Se deixe conduzir pelo Espírito Santo. Então, nesse momento, se você tiver uma caneta, um lápis, um papel, procure tê-los nas mãos, porque para você ir anotando algumas coisas, né? Agora mesmo eu convido você a trazer, né, intenções que você tenha
O que você quer pedir a Deus para você, para a sua pessoa? O que é que você quer pedir para a sua pessoa? Eu tenho concentrado meus pedidos por mim para que eu escute. O dom da escuta de Deus cresça em mim e que eu possa viver essa palavra e transmitir para vocês. Eu não sei o que você precisa. Peça neste momento para Deus. Peça também pela igreja, pela nossa igreja santa, católica, apostólica, romana, que precisa tanto da nossa intercessão. Peça pela nossa comunidade Nova Aliança. Peça pelos membros, pelos irmãos, pelos filhos, pelos herdeiros dessa comunidade, herdeiros de bens espirituais. E, finalmente, peçamos pelo mundo. Estamos vendo as consequências daquele terremoto terrível, né, gente? Na Síria, na Turquia, mais de 40 mil mortos. Fora os desaparecidos, aqueles que não vão aparecer nunca, as famílias, os que passam fome, mas, sobretudo, os pecadores, aqueles que estão longe de Deus. Peçamos pelos que atacam a nossa igreja, pelos que perseguem os cristãos no mundo inteiro por serem cristãos. Nós vos pedimos, Senhor, ponde o vosso olhar na intenção que cada um que me assiste nesse momento traz no coração. Fazei, meu Pai amado, com que a palavra que vai ser anunciada seja uma luz para essas intenções. Que os que me assistem, me ouvem, consigam perceber que é para ela que vós estáis dirigindo esta palavra. Vos pedimos pela intercessão de Nossa Senhora, de São José, dos nossos santos padroeiros e protetores. Amém. Gostaria de exortar vocês a fazer um tipo de oração diante de Deus. É a oração do derramamento do coração. É você trazer diante do olhar de Deus, diante de Deus, aquilo de que seu coração está cheio. Seus problemas, suas inseguranças, suas necessidades materiais, sobretudo suas necessidades familiares, morais. Nós precisamos aprender a rezar. E eu quero que o nosso querigma seja cada encontro seja uma motivação. O Espírito Santo é que nos move, nos dá razões para estarmos aqui. No Salmo 62, versículo 9, o salmista, humano como nós, mas inspirado por Deus, nos faz a seguinte exortação. Fala para você que está me vendo e ouvindo, fala para mim. Confia sempre no Senhor. Sempre, em todo tempo e lugar. Que nenhuma fibra do meu coração, da minha alma, do meu corpo, se mova fora da confiança em Deus.
Diante dele, continua o salmista, derrama teu coração, porque ele é nosso refúgio, ele é nosso Deus, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, o Onipotente, exerce a sua onipotência da forma mais plena no amor. No amor. Nada afasta o amor de Deus por nós. Nada nos separa do amor que Deus tem por nós. Nada. Isso vai ser um capítulo lá para frente. Depois que nós derramamos o nosso coração, eu gosto muito de escrever as minhas intenções. Se isso servir para você, porque você materializa. É uma chance também de você organizar o seu pensamento. Ponha por escrito as suas intenções. Mas, sobretudo, peço aquela intenção para a sua pessoa, viu? E depois que eu derramo o meu coração diante de Deus, aí eu quero ouvir o que o Senhor tem para dizer para mim. Sobre tudo aquilo que eu coloquei. Ele vai derramar também sobre pelo menos uma intenção sua. A palavra dele. Palavra que é luz, como eu dizia na oração, a palavra que é o esplendor da verdade. Você vai perceber. Você começa a perceber que seus ouvidos espirituais estão sendo capazes de captar, pela graça da ação do Espírito Santo em você, aquilo que Deus quer falar ao seu coração aqui dentro. Eu quero exortar também a que você não use outro mapa, outro GPS, senão esse que nós estamos direcionando o nosso itinerário. Vai por mim que vocês vão dar de cara com as graças que Deus tem reservado para cada encontro. Há uma passagem muito feliz do profeta Isaías, no capítulo 12, versículo 3. Na verdade, é uma promessa de Deus. E já quero dizer para vocês que quando Deus promete, Ele cumpre. Nunca duvide da fidelidade de Deus. Muitas vezes nós transferimos para Deus experiências negativas que tivemos com pessoas, pai, mãe, irmãos, parentes, amigos, inimigos, irmãos de comunidade, irmãos de igreja. Deus não é assim. Deus é fiel. A fidelidade de Deus é provada e comprovada milenarmente. Se nós temos 1 milhão de razões para duvidar das pessoas, não temos nenhuma para duvidar da fidelidade de Deus. Então o profeta se expressa assim, dá um conselho para nós. Um conselho não. Faz uma promessa em nome de Deus. Com alegria tirareis água nas fontes da salvação. Este capítulo é fundamental do nosso itinerário querigmático.
porque Ele está nos motivando a nos aproximarmos da fonte da salvação, a santa palavra de Deus. De um poço de onde quanto mais água você tira, mais você quer beber daquela água. Tirareis água nas fontes da salvação. De que maneira? Com alegria, com prazer, com gozo. É uma provação muito grande o dia em que eu não consigo captar o que Deus está me falando. É o maior sofrimento para mim. É não perceber as ondas de Deus. Todos os dias. A imagem que eu tive de manhã preparando essa pregação, eu vou passar para vocês como me veio. Todos os dias, nós vamos descer o balde, o nosso baldinho, para tirar água. A água é a palavra de Deus. Água da fonte. Isto é, de Deus mesmo. Ele é a fonte nossa. Uma fonte que contém água que salva. A Sagrada Escritura. E a palavra salvação, salvar, é da mesma raiz de saúde. Vai trazer curas para os nossos desequilíbrios, para as nossas doenças. Não vamos ficar sem passar por essas coisas. Mas porque a palavra de Deus passa por nós todos os dias, ela nos fortalece. Ela nos dá condições de, apesar dos problemas estarem aí, nós os ultrapassarmos. Passarmos por eles. Depois olhar para trás e dizer, puxa, como eu cresci. Por quê? Porque Deus me iluminava. Deus me mandava a palavra todos os dias, como mandava o maná. Todas as manhãs, para aquele acampamento dos hebreus, enquanto viveram no deserto. O maná de cada dia. O pão nosso de cada dia. A palavra de Deus de cada dia que vocês vão receber no final. Né? Nós vamos sempre postar a palavra do primeiro dia, do segundo dia, uma palavra por dia. Você vai ter que ser fiel ao seu dever de casa. Por quê? Porque a palavra de Deus é semeada no nosso coração, gente, de graça. Olhem, o mesmo profeta Isaías, no capítulo 55, versículos de 1 a 3. É como que um desafio que ele faz. Todos que estáis com sede, vinde buscar água. De novo, o tema da água. Todos que estáis com sede, vinde buscar água. A maior sede do coração humano, maior necessidade do coração humano é de Deus. E enquanto não se rende a este Deus que me dá todo o bem, a este Deus que todos os dias está postado na soleira da porta do meu coração batendo. Se alguém me abrir, eu entrarei, sentarei à mesa com ele, cearemos juntos.
Me faz lembrar aquela passagem dos discípulos de Emaús, que estavam sentados naquele albergue, né, comendo, final do dia. Eles que estavam tão decepcionados com Jesus, porque depois de ver tanta coisa maravilhosa que Jesus fez, tanto milagre, tanta pregação espetacular, cheio de autoridade, eles também foram testemunhas de um homem, daquele mesmo homem, fracassado, na cruz, impotente, pregado como ladrão, morto. Estavam voltando para casa, talvez até revoltados. Olha, ficamos 3 anos fora da família, seguindo aquele cara, para não dar em nada. Como é que nós vamos voltar para casa, enfrentar a esposa, enfrentar filhos, enfrentar o pessoal da nossa aldeia? Estavam eles discutindo, falando, sentaram-se naquele albergue, convidaram aquele forasteiro a sentar-se com eles, e Jesus, que eles não discerniam, começava a explicar para eles. Algum conhecimento da Sagrada Escritura eles tinham, eram fiéis judeus, conheciam a Torá, conheciam os profetas. E Jesus o que fazia? Só fazia aflorar o que eles já sabiam. O meu papel é esse, gente. É levá-los a querer pôr dentro do seu HD fichas, Bíblia, versículos, capítulos, para que na hora que você mais precisar, você, aquela palavra ilumina o que você precisa enxergar. No final da situação, quando eles disseram, fica conosco, a tarde já vai caindo, a noite está chegando, fica conosco. Mas ele desapareceu. O que sobrou para aqueles dois? Um negócio que os dois sentiam. Não é verdade que o nosso coração ardia enquanto aquela pessoa falava? É isso que eu queria quer ser. A palavra de Deus tem que arder no nosso coração. Ela tem que saltar aos nossos olhos. Ah, mas eu não dou conta. Não, você não dá conta, ninguém dá. Mas se você se deixar, se entregar ao Espírito Santo, com docilidade, com humildade, com mansidão, ela vem. Você vai buscar água todos os dias nas fontes da salvação. Continua o profeta Isaías 55. Quem não tem dinheiro, venha também. Comprar para comer, vinde. Comprar sem dinheiro. Venham comprar vinho e mel, sem pagar. Olha que maravilha. A ajuda que vocês dão para a comunidade, que eu espero que deem, o Pix vai aparecer aí. Ajudem a nossa comunidade. Nós precisamos. Tudo tem custo, gente. Você não está pagando para ouvir a palavra de Deus. Que a palavra é semeada com gratuidade. Eu não recebo 1 centavo para exercer a minha missão. Graças a Deus. De graça recebestes, de graça dai. Eu recebi a graça da escuta de Deus. Estou dando para vocês o que eu recebi. De graça. E aí ele faz uma pergunta, o profeta.
Para que gastar dinheiro com coisas que não alimentam? Por que trabalhar tanto pelo que não mata a fome? Eu acho que é o profeta Jeremias, que diz assim: vocês estão decepcionados porque trabalham tanto e o dinheiro de vocês vai para uma sacola furada. Ao passo que o nosso investimento na palavra de Deus, eu quero investir na minha fé, no meu crescimento. Então venha, continua o profeta, escutai, ouvi bem o que eu digo, o que Deus vai dizer, e comereis o que há de melhor. E o vosso paladar se deliciará com o que há de mais saboroso. De verdade, gente, nada é maior, nada é melhor para mim de uma única palavra que eu consigo captar do que Deus quer me falar. Você vai fazer, Deus há de dar para você a mesma graça que Ele deu para mim, para tantos. Você é um chamado muito especial para este querigma que neste ano de 2023, na nossa comunidade, vai nos preparar para uma grande celebração em 2024, o ano todo de ação de graças a Deus pelos nossos 40 anos de vida eclesial. Somos aprovados pela igreja. Graças a Deus. Apesar de nós, a graça de Deus não nos falta. Termina então o profeta Isaías 55, no versículo 3. Atenção! Vinde procurar-me. Procurar a Deus. Nós temos procurado em cisternas que não conseguem reter nem a água da chuva. Nós temos procurado em falsos pastores, falsos mestres, cursos que só ensinam mentira, cursos que só potencializam o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, que não nos fazem enxergar a minha realidade interior mais profunda que precisa ser mudada. E a palavra de Deus é que tem poder para isso. Procurai-me, ouvi-me. E a promessa? Se vocês fizerem isso, tereis vida nova. O seu esquema mental vai mudar. A hierarquia de valores na sua vida vai sofrer uma grandiosa alteração. Mas tudo isso com a paciência de Deus, que vai te acompanhar na medida em que você der os passos. Dá o passo e Deus coloca, mexa o seu pé e Deus coloca a pedra debaixo para você ter solidez. Confia. Começamos falando isso, né? Confia nele. Derrame o seu coração diante dele. Farei convosco uma aliança definitiva. Quem garante esse definitivo? Deus. Nós seremos sempre infiéis, gente. Fracos. Mancos. Nós seremos sempre uma decepção para nós mesmos.
Quem garante a fidelidade é Deus. Ele quer fazer uma aliança, um compromisso selado com o sangue dele, derramado na cruz por nós. O sangue dele que se faz presente na consagração da Santa Missa, do vinho e do pão. Um compromisso firme com Davi. O mesmo compromisso de fidelidade que Deus fez com Davi, fará conosco. Ah, mas Davi, né? Quer comparar Davi comigo? Ó, gente, presta atenção. Como foi a vida de Davi? Apesar de tudo que Davi fez, né? Todas as maracutaias que ele fez, as matanças, adultério, assassinato do marido da mulher com quem ele adulterou. Ele é chamado também por Deus na Sagrada Escritura: o homem segundo o meu coração. Que o que vale para Deus, gente, é a nossa atitude interior de, a cada queda, pequei, Senhor, mais uma vez. E Deus estende a mão. Através da sua palavra, a mão de Deus estendida para nós é a Sagrada Escritura. A boca de Deus que se abre para nós é a Sagrada Escritura, é a Bíblia. Uma palavra que nos faz entender que as coisas não sempre vão acontecer como eu quero. Porque o que Deus quer é muito mais do que eu quero, por mais que eu queira para mim, sempre o melhor. Vejo no mesmo capítulo 55, Isaías, que diz, no versículo 9 seguintes: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os vossos caminhos não são os meus caminhos. Oráculo do Senhor. Então, quando eu derramo meu coração diante de Deus, não dê receita para Deus, falando: Senhor, aqui está meu problema, e eu peço que você solucione esse problema da seguinte forma. E aí você vai, né? E Deus fala: eu tenho coisa melhor para você do que isso. Deixa que eu cuido do caso. Estou me lembrando de um exemplo que eu aprendi logo nas primeiras experiências que eu fiz, né? Imagina assim, se você tem filho pequeno, você dá um presente para o seu filho, um caminhãozinho, uma bonequinha para sua menina. O menino ganha caminhãozinho e a menina ganha bonequinha, tá? Dá para entender o que eu estou falando, né? Dá, Rodrigo? Aí, o menino vai lá brincar com o caminhãozinho e arranca fora uma roda do caminhãozinho. A menina vai brincar com a boneca e arranca o cabelo da boneca. Ah, meu Deus do céu, arranquei a roda do caminhão, nananã. O que ela vai fazer? Se imagina se a menina tentar consertar o negócio da boneca e o menino a rodinha do caminhão. Não vai acertar nunca. O que ele tem que fazer? Pai, dá para consertar para mim? Quando o seu relógio quebra, bom, hoje não, porque nós estamos numa sociedade de consumo, né? Mas imagina assim, meu relógio quebrou, não tenho dinheiro para comprar outro. Se ainda existe relojoeiro, vou levar no relojoeiro para consertar, porque ele entende de relógio. O exemplo é que transfiram para outras coisas.
Eu estou com problema no meu computador. Eu não entendo nada de informática, eu não entendo nada de equipamento. Aonde você tem que buscar socorro? Em quem entende. Você não vai procurar ajuda numa padaria. Você vai procurar num técnico de informática que entenda as coisas da minha vida pessoal, da vida do mundo, da sociedade civil, da sociedade política, da sociedade eclesial. Tudo isso, gente, a minha vida pessoal, familiar, eu tenho que levá-la para Deus. Por quê? Os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, estão muito distantes dos nossos caminhos. E nós precisamos recuperar isso. Este itinerário querigmático quer exatamente fazer isso acontecer, pela graça de Deus. Não somos nós que fazemos, é a graça de Deus que opera em nós. Tanto quanto o céu está acima da terra, assim estão os meus caminhos acima dos vossos, e meus pensamentos distantes dos vossos. Agora olhem que maravilha, versículo 10 e 11. Como a chuva e a neve que caem do céu para lá não voltam, sem antes molhar a terra e fazê-la germinar e brotar, a fim de produzir semente para quem planta e alimento para quem come, assim também acontece com a minha palavra. Ela sai da minha boca e para mim não volta, sem produzir seu resultado, sem fazer aquilo que planejei, sem cumprir com sucesso a sua missão. Se eu estou aqui hoje, diante de vocês, podendo falar do que eu estou falando e com a autoridade que Deus me dá, porque eu experimento o que eu estou falando para vocês. Deus me dá essa graça de saber, de estar convencida. Eu não tenho opinião do que eu estou falando para vocês. Eu tenho convencimento. E que aquilo que sai da boca de Deus para mim, a Sagrada Escritura, e a qual eu respondo, mastigo, rumino, enxergo o que Deus quer, entendo que é sobre isto que Deus está me iluminando, aí ela volta em forma de oração para Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela luz. Me perdoa, porque a sua palavra me iluminou sobre um pecado que estava oculto, escondido, e eu não percebia. De todo jeito, gente, é um dobrar-se. A resposta, a volta para Deus, daquela palavra que Ele plantou no meu coração, é em forma de oração. Isso é oração. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, pela escolha que você está fazendo de mim e está fazendo de você. Ela vai produzir resultado. Aquela semente plantada no chão fértil, o sol que bate ali, a chuva que vem e rega, e aquela semente que é cheia de vida própria de cada espécie. A palavra de Deus se fez humana, porque passou por mãos humanas. Ela é plantada no meu coração e eu sou capaz de entender. Não volta para ele sem resultado. Um resultado cujos efeitos eu nem sempre vou perceber. Anos depois, puxa, olha só o que Deus me falou. Registra a data na sua Bíblia. Outra coisa, não anda de carona na Bíblia de ninguém.
tenha a Sagrada Escritura sua. Se há um bem pessoal, é a Sagrada Escritura. É sua. Ali você rabisca, você põe comentariozinho assim na beiradinha, põe a data, registra o que Deus te falou. E você depois compara. Ela não volta sem produzir seu resultado, sem fazer aquilo que planejei. Deus tem planos para você. Deus não é um desorganizado. Ele não é um franco atirador. Ele tem ordem. Olha a obra da criação. Primeiro criou isso, depois criou aquilo, depois criou aquilo outro. Ordem. É planejamento. Deus tem um plano para você. Tem uma missão para você. Ele está plantando em você o reino, o reinado dele. Para que você também, amanhã, vá lá. Naquele rebanho do qual Jesus falou, eu ainda tenho ovelhas que não são do meu aprisco. E eu preciso ir lá atrás delas. Sem fazer aquilo que planejei, sem cumprir com sucesso a sua missão. Então, agora com o coração de São Paulo, vamos ao Novo Testamento. Na primeira carta que ele escreve aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo diz assim, e com essas palavras, e mais algumas outras, eu vou encerrar. Agradecemos a Deus sem cessar. Eu agradeço a Deus agora. Por quê? Ao receberdes, vocês receberem a palavra de Deus que ouvistes de nós, vocês estão recebendo não como palavra da Amá. Eu estou me fundamentando na palavra de Deus. Eu estou emprestando apenas a minha voz. Mas o que sai da minha boca, né, é aquilo de que meu coração está cheio para vocês. Não recebam o conteúdo dos nossos encontros, as nossas pregações, como palavra humana. Se vocês vão conviver comigo, vão ouvir falar de mim, nem sempre. Vocês vão ver coisas maravilhosas, não vão, né? Mas aquilo que está saindo da minha boca, receba, não como palavra humana, mas como o que ela de fato é. Palavra de Deus, que age em vocês que acreditam. Um pouco antes não, vamos ao Evangelho de São Mateus, capítulo 4. Estamos na tentação de Jesus no deserto. A primeira tentação de Satanás a Jesus é esta: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Desafio. Jesus respondeu: está escrito, não se vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se a comida material é tão importante para a sobrevivência do nosso corpo,
a palavra de Deus é muito mais importante para a sobrevivência da nossa alma, na graça de Deus. Fechemos nossos olhos e, de novo, quero rezar a mesma oração do começo. Senhor, luz verdadeira e fonte da luz, concedei-nos perseverar na meditação de vossa palavra e viver iluminados pelo esplendor da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu tenho 3 avisinhos aqui para dar para vocês. Primeiro é que a cada vídeo corresponde um texto que está contido no livro que vocês devem adquirir. Peçam para a nossa comunidade. O Rodrigo vai colocar os dados da comunidade, né? Telefone, endereço e tal, para você ter o livro na mão, porque nós só vamos colocar um primeiro parágrafo daquilo que eu escrevi em cada encontro. E no final, no livro, vamos dar para cada dia da semana uma palavra que você vai seguir de acordo com isto que você aprendeu de mim neste vídeo. A Bíblia de uso pessoal, como eu falei. E em terceiro lugar, por favor, precisamos de algumas atitudes de vocês. Deem o seu gostei ou a sua sugestão para melhorarmos. Depois, ativem, inscrevam-se nos nossos canais, tá? Inscrevam-se para vocês receberem. Quando o sininho tocar, você vai postar alguma coisa aqui da Nova Aliança. E você vai receber no Instagram, no Facebook, no Telegram. Você vai receber no WhatsApp, no YouTube, as coisas que a comunidade produz para nos enriquecer espiritualmente. Também solicito que no lugar reservado aos comentários, dê o seu testemunho. O que eu ouvi hoje, por exemplo, né? O que eu ouvi hoje, nesse vídeo, no meu para casa, foi exatamente o que eu precisava escutar. Conte para nós, talvez. E eu, se puder, eu trago aqui o seu testemunho. E, finalmente, importantíssimo, compartilhem esses vídeos. Tudo que a comunidade postar, manda para seus amigos, seus parentes, para os seus inimigos também. Manda, nos ajude a evangelizar, a atingir o maior número de pessoas. Até o dia 16 de março, nós precisamos alcançar 100 pessoas a mais. Que Deus nos dê essa graça. Muita paz, muita alegria no coração de cada um. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.